Fala pessoal, beleza? É o primeiro vídeo aqui no Itis Moraes. E, bom, quero agradecer a quem já tá aqui, né? A quem tá no vídeo. E como tá no título, é a primeira pregação que eu vou fazer na minha vida inteira. Hoje, na verdade, no dia anterior, aí o dia que eu postei, que no caso já é 1º de março, no dia 29, eu vou pregar exatamente o que eu vou falar pra vocês aqui na célula. Só que esse vídeo vai sair depois. Esse vídeo sairá depois. No caso, a gente vai ficar. Vou falar sobre o tema aqui, não vou por muito tempo aqui. A condição do homem. É um tema que pega muito na gente, né? A condição do homem. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu tô com as minhas anotações aqui para me dar um ponto de referência. Eu vou ler com vocês. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ali a gente vê as leis que Deus colocou nas nossas vidas, né? Deus deixou a gente com um livre arbítrio. Deus colocou pra gente escolher o que a gente vai fazer, né? Ele colocou um certo limite pra gente. Ele deu a liberdade pra nós, mas com limites. Vocês viram claro, né? No versículo. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Você tem, usando aqui o tema hoje, você tem a liberdade de escolha. Mas, quando ele fala não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está colocando uma restrição. Que você não é completamente livre. Para você viver no reino de Deus, é assim que funciona. Você precisa vivenciar-se nessa situação. Por exemplo, você pode fazer, vamos lá, no trabalho. Você pode, tipo, na tua função, você tem uma função no seu serviço. Só que você não pode fazer coisa de outra função, porque você tem um limite, entende? Tipo uma área de logística. No trabalho de logística, você é aprendiz. Você só pode fazer aquilo que você tem limitações. Você não pode fazer tipo muito serviço braçal. Serviço braçal o aprendiz não faz muito. Entende? Máquinas e coisas ali. Existem coisas na nossa vida que a gente também tem limites. E aqui também funciona assim. Deus, ele deu a liberdade até um certo ponto. No caso, a gente não pode ultrapassar desse certo ponto. No caso ali, morrerás. Você, no caso, morrerás seria a morte espiritual, né? Você tem que ter a responsabilidade de também diferenciar o que é bem e o mal. Tem um lado bom e um lado ruim também. Você tem que saber o que é o bom e o que é ruim. O limite é para você não... Quando você passa esse limite, você está indo pro lado do mal. Porque você está indo contra o que a direção te deu, né? Do que o líder te deu. No caso aqui, Deus. Deus te deu uma direção para Adão e Eva. E eles ultrapassaram. E desde então, a gente, né, foi pego aí, né? Foi uma coisa que pega, né, para todos nós. Agora eu vou falar de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma do fruto da árvore do jardim? A mulher disse: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão, disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão.
Deus sabe que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês não serão como Deus. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui, a serpente tentou distorcer a palavra, falando: vocês serão como Deus, né? Vocês não morrerão. Vocês terão o tal conhecimento que farão com que vocês não morrerão. Ali, a serpente pegou a gente. Ali a serpente pegou. No caso era Eva, né? Estava falando com Eva, né? E, né? A pessoa, ela ficou, por exemplo, nossa, ela ficou tipo, na cabeça dela, ela ficou tipo entre dois lados, né? A Eva. O que colocou em Adão também, né? Adão também ficou com essa dúvida. Aí ela ficou, nossa, caramba, e agora? E agora? Tipo, a dúvida, ficou com a dúvida. E ali fez duvidar, duvidou de Deus na real. Ele sentiu essa dúvida de Deus, como hoje. Hoje em dia, dando um exemplo de hoje em dia, quando a gente duvida de alguma, tipo, no serviço, vou dar o exemplo do serviço de novo, quando a gente sente isso também, né? A gente sente que quando pessoas falam com a gente, tipo, duvidando da gente. Pera aí, tô confundindo. O fone descarregou. Tá, vamos continuar. Quando duvidam do nosso caráter, né? Isso acontece bastante. Duvidam do caráter da pessoa. Por exemplo, nosso líder tá aqui. E ele dá uma ordem e a gente, tipo, duvida do que ele tá dizendo. Quando uma pessoa vem e conta uma história, parece fajuda, e você fala, nossa, puxa vida, esse cara não tá falando a verdade. E foi o que a serpente fez com a Eva ali. E que, consequentemente, com Adão ali, entre os dois, né? E ali também, depois, vai falar mais pra frente, que após comer, eles eram inocentes, eles eram puros de coração. Após comer a maçã, os dois, a maçã da árvore, eles tiveram conhecimento, né? Só que eles se avergonharam, ambos, né? E também pela situação. Depois que Deus pergunta para eles o que se eles tinham comido e eles falando que comeram, ali foi a morte, mas é a morte espiritual. Ali a gente se desconectou de Deus. Ali a gente se desconectou de Deus e desde então, ele pega, cara. Desde então, na história inteira foi assim. A gente não conseguiu se conectar com Deus. Porém, Deus mandou seu único filho. Deus mandou Jesus para a nossa salvação. Amém? Agora eu vou ler com vocês a introdução. Isso aí, agora é a introdução. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o próprio caminho. E seu relacionamento com Deus se desfez. No caso, antes tinham comunhão. Antes, né? Eles andavam ao lado de Deus. Eles tinham a confiança e eram muito próximos. Andavam em harmonia com o nosso Pai. Não tinha nada, né? Que afastava, que nos aproximava de Deus. Quer dizer, não existia nada que nos afastasse de Deus, né? Era um livre, era uma amizade assim, era de pai para filhos. E não existia nada, não existia nada de ruim entre eles. Era algo maravilhoso. Mas após a ação de comer o fruto, teve desobediência, né? Eles foram desobedientes, no caso. Seguiram o próprio critério com a dúvida que a serpente deixou, duvidaram da palavra de Deus. E, poxa, ficaram com medo e culpa.
Eles sentiram, após a ação, eles ficaram se sentindo culpados, não querendo nem olhar para Deus. Isso não é uma coisa boa, né? E perderam a comunhão com Jesus, perderam a comunhão com Deus, né? E se afastaram completamente ali. Ali a condição do homem, ela se extrapolou. A condição do homem com Deus, ali acabou. Acabou no sentido de que Deus não conseguiu agir da mesma forma com todos os seres, com eles, né? E assim, quando foi crescendo as gerações, tinha poucas pessoas com que Deus conseguia ser Ele mesmo, porque Deus é nosso amigo e o que Deus quer é estar próximo da gente, né? E mais Jesus, como eu disse anteriormente, Jesus, ele, ele veio até aqui, porque com a ação de Adão e nas todas as próximas gerações, a gente acabou se duvidando, a gente acabou fazendo coisas erradas, que foram criada muita coisa ruim. Existe muita coisa ruim neste mundo. Mas Jesus, ele não está aqui pelo que a gente errou. Deus mandou Jesus para a terra para salvar a gente dos nossos pecados. E independente do que a gente fez até então, nada, absolutamente nada, vai tirar esse amor de Jesus por nós, de Deus por nós, porque Deus, Ele nos ama. Somos nós que nos afastamos deles, pelo que o caminhar está dizendo. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, a gente já morreu para Deus. A gente já extrapolou, a gente já errou, a gente já pecou, a gente já falhou na presença de Deus. A gente é pecador, a gente já morreu espiritualmente. Mas a gente tem uma salvação, que é Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando ele veio na terra, Deus ele mandou ele justamente pra gente sentir o perdão, pra gente ser perdoado. E aqui fica uma pergunta, né? Será, gente, mesmo que a nossa dor é maior do que o amor de Deus? Será que o nosso pecado, será que tudo que afasta da gente, tipo, será mesmo que a minha dor é maior que o amor de Deus? A pergunta seria essa. Será? Porque Deus, ele é gracioso. A graça de Deus é a única coisa que basta pra gente. Você tendo o amor de Deus, você consegue subir, mas você ter o amor de Deus é você se render. Você ter o amor de Deus é você dizer, você jogar-se tudo que você, todo o seu ser, você morrer e viver de novo. É isso que o batismo até significa. Você morrer para si e viver algo novo. Começar tudo diferente, tudo novo, entende? Deixa eu pular aqui, que eu já li tudo aqui que era para ler aqui. Tá. Aí vai uma pergunta aqui. Em que estado o homem se encontra? O homem, ele está em pecado, né? O homem, ele se encontra em pecado, separado de Deus pela desobediência. O pecado, quando a gente peca, tem uma voz que fica aqui e que convence a gente de fazer esse pecado. Nossa, que legal. Nossa senhora, isso aqui não vai dar nada no futuro, sendo que ele engana, ele é enganoso. Ele é horrível, ele marca nosso coração de uma forma que nos tira da presença de Deus. Não faz a gente ficar na presença dele, a gente se separa dele, né? E ele fica triste com nós, e quando a gente percebe quanto a gente errou, a gente vai lá e desespera, a gente chora, a gente entristece. E isso é normal, cara, isso acontece sempre, sempre, sempre. Quando a gente peca, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias, e quem tá no caminhar com Deus sente isso mais, né, querendo ou não. E te falando no geral, todos nós, nenhum de nós gosta de pecar. Cara, ninguém vai gostar de pecar. O pecado, não, ação, primeiro que depois quando começa a fazer, sim, é como vício, é como cigarro, é como bebida, é como pornografia, é como... Ai, tem tanta coisa, cara.
Quando a gente faz uma preguiça, a preguiça também. A preguiça, gula, esses aqui são os mais comuns. Acho que todos nós já fizemos isso. Tipo, faz, às vezes, sem perceber, a gente acaba fazendo. Sendo preguiçoso, falando da gula. Isso acontece muito, cara, e entristece a gente. Entristece muito. E é isso que fica, ele é enganoso. A gente peca e engana. O que é considerado pecado para os homens, para as pessoas e nós, é fazer algo errado, né? Coisas que falamos, pensamentos errados, desobediência, que tá aqui que eu coloquei também, ação por impulso e querer ser mais que Deus, né? A gente começar a querer travar nossa vida acima do que Deus diz para nós, do que a voz boa diz para nós, né? O não, às vezes, né? Geralmente Deus ele vai pegar firme com a gente. Ele pega firme com a gente. E às vezes a gente quer saber mais do que ele quer falar. Não. Que esse cara tá falando errado, não. Não é assim que a banda toca. Deus, ele perdoa, mas ele também dá a sua resposta. Tudo que acontece de ruim é consequência. Tudo que a gente faz tem uma consequência, seja boa ou ruim. É Deus falando. Deus não é, o Deus é um Deus bondoso, mas ele é um Deus justo, acima de tudo. Ele é um Deus justo. Então, o que vai e volta, o que você faz, você vai ter a consequência disso, né? Para Deus, o que é considerado pecado? Não, é exatamente tudo que vai desagradar a ele. Tudo que a gente nega-se a fazer, né? Tanto que ele, tipo, quando ele dá uma direção e a gente não faz também, a gente acaba entristecendo a Deus, né? Pois, agora eu vou ler Romanos 3:23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, né? É direto, nos confronta, né? Essa fala, né? Todos nós pecamos e a gente tá fora, como eu disse anteriormente, né? Todos nós pecamos, todos nós. Assim que a gente peca, como Adão e Eva, eles se distanciaram para completo de Deus, né? Eles se envergonharam de Deus, de si mesmo, perto de Deus. Eles não conseguiam olhar para Deus. Tipo, Adão, você comeu maçã? Foi. Entendeu? Cara, a gente perde o propósito, né? A gente teve um propósito de viver em harmonia, mas isso acabou. E isso vem passando. É só a gente se render para ele, né? Como diz no versículo seguinte: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da sua redenção em Cristo Jesus. Ou seja, você precisa, para obter a salvação, para você sentir o perdão, para você poder ser perdoado, você tem que ter realmente de todo o seu coração, você se perdoar. Você tem que se perdoar e pedir perdão para Deus. Você tem que, e quando é com outra pessoa, você erra com outra pessoa, você tem que ir até essa outra pessoa e pedir perdão para ela. É difícil, isso é uma coisa impossível, porque eu já tive isso também e todos nós temos isso. E não é fácil, mas a gente precisa orar muito para Deus, pedir muita força para ele, que ele vai nos dar essa força. Se a gente pedir, ele vai nos dar essa força. Se a gente realmente querer, isso vai acontecer. Então, a gente precisa ser forte na presença dele. E uma pergunta: por que o não parece ser mais interessante do que toda a lei de Deus, né? Por que o não de Deus, quer dizer, o não, no caso, ele falar não, né? Tipo, não, peraí, me perdi. No caso, o não nosso, tipo, ele dá o não, mas a gente, do que, tipo, vou dar um exemplo. A minha mãe fez o nosso familiar, para outras pessoas, fez algo muito gostoso, o doce. Só que ele fala: a gente não pode comer agora, a gente tem que comer depois. Quem é criança ainda vai se identificar mais. Todos nós, né? Porque a gente já foi criança. E quando ele fala não, não é para comer agora, é para comer depois. Mas a gente fica ali, nossa, vontade de dar uma beliscada naquele, torta de limão, tá dando uma beliscada. É basicamente isso. A gente fica ali, mas será? Será que eu faço isso? Será, cara? É tipo isso, mano.
É tipo isso, a gente fica com a dúvida, é o bicho querendo mexer com a gente. Ele mexe com a gente pra gente tentar desobedecer. E quando a gente desobedece nossos pais, a gente também entristece a Deus. Só um argumento para quem é mais jovem. Quando a gente quer ser mais autoritário que nossos pais, a gente acaba magoando ele. A Deus também. Além de nossos pais também, mas a Deus também fica triste com isso, né? Segundo Romanos 3:23, em que estado o homem se encontra em relação a Deus? Cara, fica uma barreira entre eles, né? Eles se sentem afastados da presença, completamente afastados, né? Sentimento de culpa e com vergonha de orar, né? Na opinião de algumas pessoas. A gente vai ter vergonha, até de quando a gente peca, a gente não quer nem pensar em Deus, a gente quer se afastar dele, né? Porque o pecado é tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue se sentir próximo dele, né? A gente fica longe da presença dele. E isso é ruim. Isso não é bom. Isso nos afasta da presença de Deus. A condição que a gente fica é numa condição de profunda vergonha, como Adão ficou, né? Como eles ficaram também. Quem que se encontra nesse estado? Todos nós, né? Acho que todo mundo todos nós somos pecadores. Todo mundo já fez ou já cometeu algum pecado que se sentiu envergonhado, né? Todos, porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos humanos. Nós somos seres humanos. E a gente vai pecar, a gente vai se ficar envergonhado, a gente vai chorar, até dependendo da situação, chorar no canto, falar, nossa, como eu errei. E isso acontece, cara. Isso acontece porque a gente é humano. O que a separação significa? Essa separação, né, de Adão e Eva. Ali, eles morreram para Deus, espiritualmente, né? Porque após eles desobedecerem o que Deus, a direção que Deus deu para eles, eles não agiram da mesma forma, entre si. Eles vivenciaram de uma forma diferente. Eles agiram de outra forma e isso entristeceu a Deus e fizeram eles morrerem de forma espiritual, né? Não tinha mais a comunhão, né? E, né, a gente, na situação real, a gente acontece isso, da gente, né, como eu disse, se envergonha da presença dele, a gente se entristece, a gente se afasta, a gente chora e a gente começa até a fazer coisas ali que não era pra gente fazer, tipo, decisões erradas, né? E isso afastou a gente da presença de Deus, né? Tá acabando. Como as pessoas têm procurado alcançar a Deus, né? Como as pessoas deveriam procurar. Aqui que a gente tá fazendo, o que eu tô fazendo, você me procurando no vídeo aí, você assistindo o vídeo, você querendo ou não, ou só tá por curiosidade, mas, cara, quando a gente tá afastado de Deus, quando a gente quer procurar Deus, a gente começa a orar, a gente arranja um cantinho pra gente orar. Em qualquer lugar você pode orar. Você chegando, tendo ali o teu conforto. Mas o melhor lugar, é claro, é quando a gente tá a sós. A sós é o melhor lugar pra gente orar. Porque é só nós e Deus, não tem? É só eu e Deus. Não há outra pessoa. A gente vai à igreja também. A gente busca ir na presença de Deus, né? A gente busca estar próximo de Deus. A gente quer estar pertinho. E quando a gente quer buscar Ele, a gente vai. A gente ora, a gente vai na igreja, a gente age melhor, né? A gente age com as pessoas porque a gente precisa ser Jesus Cristo na vida das pessoas. Precisamos agir assim, né? Nós precisamos ser como Deus. Não ser como Jesus, né? No caso, por exemplo, ser bom com a pessoa. A gente tem que cuidar do próximo. E não é tipo só da família ou do vizinho. É com qualquer pessoa que a gente tiver na rua. É difícil também, né? A gente tem pessoas que têm vergonha. Mas sempre mandar um bom dia. Ajudar, tipo, alguém ali que tá precisando. Tipo, uma mulher que quer atravessar a rua. Parece até clichê o que eu tô falando, mas é verdade. Isso é verdade, cara. A gente precisa ser assim. Ser bondoso com as outras pessoas. E melhorar como. Assim a gente melhora como pessoa, a gente agrada a Deus. E a gente se aproxima querendo ou não. Isso melhora até o nosso dia. E isso melhora a nossa comunhão com Ele. E, cara, essas pessoas elas conseguem alcançá-los dessas maneiras? Sim. Buscando a Deus. Dessa forma a gente consegue buscar a Deus. Porque a gente tá
Ó, se a gente orar, a gente quer se aproximar dele. A gente só vai conseguir alcançar essas maneiras de restauração se a gente se entregar para Jesus de verdade, de todo o coração. A gente poder confessar os nossos pecados, né? A gente poder agir, ser fiel e justo, né? Para que ele possa perdoar. A gente não pode mais mentir, a gente não pode mais errar. A gente vai errar, a gente vai pecar. Mas a gente não pode. Isso não pode ser todo dia, todo momento. A gente tem que ser verdadeiro com as outras pessoas. A gente, às vezes você aí que tá na sua casa, você não consegue. Você tem mágoa de alguém, você se estressa com alguém, né? Isso afasta você da presença de Deus, né? E, pô, eu. É, cara, eu queria ler eu queria ler um versículo aqui para encerrar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 9. Ali está falando, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa confessar, a gente precisa se render. E não é nada melhor do que a gente ir na presença de Deus, seja orando, seja indo para a igreja, sendo conversando com alguém próximo a isso, buscando no YouTube, como vocês estão fazendo aqui há 26 minutos de gravação, né? Não sei se eu vou cortar, talvez eu não corte. E é isso. É isso, eu vou fazer um apelo aqui. Talvez você que percebeu que, cara, tem uma última mensagem que eu acho que eu não fui muito claro. É que independente do seu pecado, independente de quantas vezes você se quebre, cara, Jesus ele vai te reconsertar. Ele vai te consertar porque ele ama você. Eu acho que eu não falei tanto isso, né? Eu fui mais na condição do homem, na parte ruim, mas na parte boa é que, cara, quando você está sendo quebrado, Jesus, quanto mais você é quebrado, quanto mais você é martelado, mais Jesus vai te reconstruir de novo. Mas você precisa se entregar verdadeiramente para ele. E talvez você percebeu, caso você tenha percebido, que Deus nunca afastou-se de você. E em nenhum momento Jesus afastou de você. Jesus ele sempre esteve ali para te acolher, para te abraçar, para você poder viver ao lado dele. E poxa, Jesus ele não quer você quebrantado, ele não quer que você fique longe dele, ao contrário. Quando você pecar, você tem que se aproximar de Jesus. Quando você se distancia, é aí que o inimigo vai vir com força. Então, peça perdão. Se você tem alguém que está magoado, peça perdão para ele. Se você fez algo de errado, se você acha que não é forte o suficiente, ore para Deus. Se ajoelhe, vai num canto que você vai se sentir bem, confortável e fica lá. Coloca um louvor. Coloca ali Primeiro Amor diante da Ana Paula. É muito bom esse louvor. E deixa sair. Deixa sair tudo que você tem. E não foi Jesus, foi a gente, entendeu? Fomos nós que nos afastamos dele. Mas ele não quer te condenar. Jesus ele não veio para a terra para condenar, mas sim para restaurar, para te salvar. Então deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Aceite Jesus. Não fique mais assim. Aceita Jesus, porque ele te ama. E tudo que ele quer é você. Tudo que Jesus quer é o seu coração. O que você fez ficou no passado. Tá? Esse foi o vídeo. Muito obrigado para todos que ouviram todos esses 30 minutos aí. Poxa, não achei que ia ser tanto tempo. Eu vou postar assim mesmo. Vou postar depois na célula ali no dia 1º de março. E eu espero que vocês gostem, né? Espero que a mensagem tenha ficado clara. São 30 minutos, não sei se todos vão ver, mas eu espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigado e Jesus ama todos, hein? Tchau.